Ó. Cara, eu não sei como que eu fiz isso. Ai, meu olho. Eu fui meter um transmitir ao vivo, eu fui bater uma palma, bater no microfone, tomei uma microfonada no olho. Tô até com o olho meio... tô até meio cego de um olho. Fala, meu povo, bem-vindos à nossa live número 291. Como fazer e vender consultorias de tráfego pago. É o seguinte, minha gente, uma vez a cada 58 anos eu faço uma aula ao vivo sobre como fazer consultorias de tráfego pago. Mas esse daqui não é um conteúdo que eu gosto muito de entregar. Por que eu não gosto de entregar? Porque esse conteúdo ele vale muito dinheiro. Ele não é um conteúdo barato, assim, não é um conteúdo que é tranquilinho de entregar, que é de boa, que você encontra em qualquer lugar. Não é um conteúdo comum da internet. Então essa é uma daquelas nossas lives que com certeza não estará no ar na próxima terça-feira. E eu não sei se você é novato aqui no nosso canal, ou se você já consome os nossos conteúdos há mais tempo. Mas a moral da história é o seguinte: sim, nós estamos há 291 semanas. Não consecutivas, porque tem algumas semanas que a gente tem uns eventos no meio, mas nós estamos há mais de 291 semanas fazendo aulas ao vivo sobre tráfego pago, sobre anúncios online, sobre o universo da gestão de tráfego pago e como que você pode usar este universo para colocar dinheiro no seu bolso. Talvez você fale o seguinte: Pedro, mas eu entrei no seu canal e não tinham 291 lives. Pois é, porque as nossas aulas aqui, elas seguem um estilo de conteúdo que eu chamo de conteúdo perecível. Pedro, o que é o conteúdo perecível? É um conteúdo que fica no ar por um determinado período de tempo. Então as nossas aulas, elas ficam disponíveis por 7 dias. Então a nossa aula acontece na terça-feira e ela fica disponível até terça-feira da semana seguinte. Terça-feira da semana seguinte, o que nós temos? Outra transmissão ao vivo com outro tema de aula. Por exemplo, a aula da semana que vem, eu nem me lembro mais qual que é o tema, mas é o tema, porque você tem que entender que são muitas aulas, tá? Mas ó, a aula da semana que vem, por exemplo, é de apertador de botões a gestor estratégico. Um passo a passo simples. A aula da outra semana é como usar o tráfego orgânico para vender mais como gestor de tráfego. Então, nós sempre estamos entregando conteúdos diferentes sobre o universo dos anúncios online. Talvez você que esteja chegando agora se pergunte assim: pô, Pedro, então quer dizer que se eu tivesse aqui desde a primeira semana, desde a live número 1, eu poderia ter visto todos esses seus conteúdos? Sim, você poderia ter consumido as 291 lives. E a verdade é que eu gosto de dizer que ou você, quem estava aqui desde o começo, ou ficou rico ou não trabalhou. É uma das duas opções. Porque o que a gente entrega aqui, o conteúdo que a gente entrega realmente é um conteúdo com nível de curso pago, e porque as pessoas que estão na nossa comunidade de alunos, né, comunidade Sobral, comunidade Subido de Tráfego, elas têm acesso à gravação de todas as lives e é um dos conteúdos mais importantes, porque a gente faz explicações aqui realmente densas sobre tráfego pago. E a gente entrega o ouro mesmo aqui nas nossas lives de terça-feira, tá? Então, ai, Pedro, socorro, eu não tenho dinheiro para comprar o seu curso, você só quer me vender? Meu querido, minha querida, eu não quero te vender nada, as inscrições não estão nem abertas nesse momento, você nem pode comprar nada meu. Agora, o que você pode fazer é o quê? É aprender tráfego pago de graça comigo aqui, todas as terças-feiras, 3 horas da tarde. Você vai notar que toda semana a gente tem um número de pessoas ao vivo aqui e é batata. Tô falando igual meu vô agora. É batata. Quem tá aqui todas as semanas, terça-feira, sentando a bunda na cadeira, dedicando um pedacinho da sua semana, minúsculo, um pedaço minúsculo da sua semana para aprender anúncios online, consegue ter muito resultado. Pedro, por que se é um negócio tão bom assim, por que não é todo mundo que volta? Porque as coisas na vida, elas são assim, meu querido, meu jovem padawan, meu querido jovem gafanhoto. As coisas que são
que dão resultado, na maioria das vezes, elas são fáceis de fazer, mas elas são fáceis de não fazer. E eu tenho muito essa teoria que tudo aquilo que você quer ter na vida, a maior parte das coisas, elas são sempre fáceis de fazer, mas é sempre a faca de dois gumes. Tudo que é fácil de fazer, é fácil de você também não fazer. E hoje, como eu estava dizendo para você, a gente vai falar aqui sobre o processo de dar consultorias de tráfego pago. E por mais que esse soe ser um assunto um pouco mais avançado, eu acho absolutamente não essencial, porque não é essencial para você começar nos anúncios online e saber disso, mas eu acho muito proveitoso até mesmo para quem está começando entender que existe um produto que você pode vender para os seus clientes que não é somente a operacionalização de tráfego pago. O que é a operacionalização de tráfego pago? É o seguinte, o gestor de tráfego, o que ele faz? Ele entra nas ferramentas de anúncios online do cliente, o cliente não tem que te passar a senha dele para você fazer isso, mas você vai entrar aqui tanto na Meta quanto no Google Ads e você vai operacionalizar as campanhas do cliente. Você vai subir os anúncios, você vai otimizar as campanhas, você vai criar os relatórios, você vai explicar para o cliente o que está acontecendo com o dinheiro dele. Isso é uma coisa. Agora, existe um outro tipo de serviço que você pode prestar para os clientes, que é você dar consultorias de tráfego pago. Basicamente é você trazer, e eu não vou dar o spoiler aqui, mas é basicamente você trazer informações para ele de como que ele melhora o resultado dos anúncios online dele e ele vai operacionalizar isso. E uma coisa que é legal da gente falar aqui pra gente começar é você entender um pouquinho da minha história com tráfego pago. Em 2012, antes de eu saber que tráfego pago era tráfego pago, antes de ter ideia de trabalhar com isso, eu tava navegando na internet e eu baixei um e-book gratuito sobre Facebook Ads. Então 2012 foi o meu primeiro contato com tráfego pago. E em 2014 eu comecei a estudar tudo sobre o mercado de marketing digital no Brasil, principalmente o mercado de infoprodutos, de venda de produtos de educação, produtos que ensinavam as pessoas alguma coisa, ensinavam uma profissão, ensinava inglês. Então eu comecei a estudar com força esse mercado já com uma intenção de trabalhar com ele. Em 2015 eu me mudei para a cidade de Londrina, no Paraná. Eu sou original de Pelotas, Rio Grande do Sul, então eu morava em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e em 2015 eu recebo uma oferta para trabalhar com o Mairo também conhecido como meu irmão, tá? Professor de inglês, me chamou para trabalhar junto com ele, eu fui contratado para ser um gerente de redes sociais, mas eu acabei virando gestor de tráfego. De 2015, bem do iniciozinho, até metade de 2016, eu tive a oportunidade de crescer muito no universo dos anúncios online, e em 2016 eu comecei a dar as minhas primeiras consultorias de tráfego pago. Nossa, Pedro, mas você tinha 1 ano de experiência e você já dava consultoria de tráfego pago? Para quem que eu dava consultoria de tráfego pago? Para quem tinha menos de 1 ano de experiência. Ou até mesmo para pessoas que tinham mais anos de experiência, mas não tiveram a oportunidade de aprender tanto com o tráfego pago quanto eu aprendi. A verdade é que eu tive uma grande sorte na minha vida de trabalhar com uma pessoa que permitia que eu testasse muitas coisas, que eu experimentasse muitas coisas. Então eu sabia muito daquilo que funcionava e daquilo que não funcionava. E eu tive a oportunidade de gerenciar verbas que a maioria das pessoas não gerenciava. Então assim, para mim era comum gastar 2 milhões de reais por mês em anúncios online. Até hoje é comum eu gastar essas verbas por mês em anúncios online, mas na época eu era uma das poucas pessoas do mercado que tinha, desse mercado de educação, de infoprodutos, de produtos digitais, que gerenciava, cuidava de tanto investimento assim em anúncios online. Então eu comecei a treinar times de tráfego pago. Então eu tanto treinava o time de algum especialista, de uma pessoa que tinha um gestor de tráfego, eu ia lá e treinava aquele gestor de tráfego 1 a 1, quanto muitas vezes, acho que mais da metade das vezes, eu treinava o próprio dono da empresa que ia cuidar dos seus anúncios online. E aí isso começou em 2016 como uma renda extra, como eu quero saber se eu sou bom nesse negócio, e aí eu vi uma oportunidade de construir um negócio em cima disso. Tá? Então em 2017 eu criei um business, né? Criei um negócio de consultoria. Então em 2017 eu tava assim, mais ou menos 3, 4 horas da minha rotina por dia
era fazer consultorias de tráfego pago. Então eu transformei isso num negócio e eu tinha uma meta de faturar R$1 milhão fazendo consultorias de tráfego pago. E em 2018 eu escalei, aí eu comecei a fazer muitas consultorias mesmo, acelerei esse processo, até tinha uma pessoa que trabalhava junto comigo nas consultorias, mas a maior parte quem dava era eu. E em 2018 eu escalei e fiz meus primeiros 6 dígitos em um mês de lucro com consultorias. Tá? Então em 2018 eu botei mais de R$100 mil no meu bolso fazendo consultorias de tráfego pago. O problema... Eu estava desde 2016 fazendo consultorias de tráfego pago, eu vi que eu gostava muito mais de fazer consultorias do que operacionalizar o tráfego. Então eu descobri que eu gostava muito mais de estar fazendo o que eu estou fazendo agora, que é tá no meu computador, tá olhando para a câmera e tá ensinando uma pessoa. Tudo bem que eu não tô ensinando uma pessoa, eu tô ensinando aqui 2.000 pessoas, 20 mil pessoas que vão ver esse vídeo, né? 2.000 pessoas ao vivo, 20 mil pessoas que vão ver esse vídeo posteriormente. Eu tô aqui ensinando várias pessoas, mas eu lido como se eu estivesse falando só com você. Você tá aí na sua casa, eu tô na minha, como se a gente estivesse fazendo um FaceTime entre amigos. A diferença, infelizmente, é que você não consegue responder de volta. Aliás, você consegue, que você pode interagir no chat e eu sempre vejo aquilo que vocês estão mandando. Mas a moral da história é, eu descobri que eu gostava muito mais de ensinar do que de operacionalizar o tráfego pago. E aí, é claro, eu sou um homem de negócios, né? Talvez na época eu não estava casado ainda, então eu acho que eu não era muito homem, assim, eu estava meio menino entrando na vida adulta, não sei. Enfim, mas na época... eu falei que, eu quero construir um negócio em cima de ensinar as pessoas tráfego pago. É isso que eu gosto de fazer. E aí, em 2018, eu comecei a fazer as minhas primeiras lives de tráfego pago. Então, há mais de 291 semanas atrás, eu comecei a fazer as minhas primeiras aulas de tráfego pago ensinando o quê? Ensinando exatamente o que eu vendia nas minhas consultorias. Então, olha que louco. Às vezes você fala assim, ai, mas eu tô iniciante. Ai, mas quem sou eu para vender consultorias de tráfego pago? Eu me sinto um impostor. Tudo bem, todo mundo tem esse papo que a gente fala pra gente mesmo. Mas, se você pegar o meu canal do YouTube, se você pegar aqui os vídeos tanto que estão na aba ao vivo, quantos vídeos que estão na aba vídeos, tá? Toma cuidado porque os vídeos eles ficam divididos. Eu detesto isso. Meu sonho era botar tudo numa aba só. Mas tanto que tá na aba vídeos quanto que tá na aba ao vivo, povo, você pega esse conteúdo aqui. Nossa, você destrói com esse conteúdo aqui. Assim, eu dava a primeira consultoria que eu dava para as pessoas, eu ensinava o que eu ensinei na minha live número 1 aqui. Então você consegue, 5 anos atrás, pegar aqui minha live número 1. Isso daqui era a minha primeira ligação de consultoria com as pessoas, foi o que eu ensinei nessa aula aqui. Foi muito louco, inclusive, porque quando eu comecei a dar as aulas ao vivo, os clientes reclamaram para mim. Falaram assim, mas... você ensinou na sua aula gratuita aquilo que você me ensinou na consultoria. E eu paguei R$10 mil por isso. Aí eu falei, pois é, mas a diferença é que você consegue falar comigo pessoalmente, numa ligação do Zoom. As pessoas que estão lá, elas não conseguem fazer isso. Mas eu comecei a entregar de graça aquilo que eu vendia. Foi essa a minha estratégia, deu certo, porque aí eu passei a vender outra coisa, que é, claro, o melhor produto de tráfego que existe, que é a comunidade Sobral de Tráfego, que tem as nossas lives, curso de tráfego, curso de prospecção de clientes, curso de dados, curso de negócio local, curso de tráfego para e-commerce, etc, etc, tá? Mas enfim, só para citar aqui a história para você entender da onde que eu vim até começar a fazer as consultorias de tráfego pago. Mas eu ganhei muito dinheiro fazendo consultoria de tráfego pago. A verdade é que eu ganhei muito mais dinheiro. Não foi muito mais, mas eu ganhei mais dinheiro fazendo consultorias de tráfego pago do que operacional no passado isso, tá? Hoje em dia eu já ganhei mais dinheiro operacionalizando, mas até 2018 eu ganhei muito mais dinheiro fazendo consultorias de tráfego pago do que operacionalizando o tráfego pago para outros clientes. E eu ensinava menos do que tem de conteúdos aqui disponíveis no meu canal. Então, se você pegar o meu canal e você maratonar os conteúdos que tem aqui, você tem os conteúdos capazes, os conteúdos necessários para que você dê uma consultoria de tráfego para alguém. É simples assim. Mas o dono do negócio ele poderia sentar assistir essas 20 horas de aula que tem aqui. Mas ele não vai. Por quê? Porque as pessoas compram tempo. Ele vai pagar você vai passar 20 horas assistindo essas aulas aqui para que a pessoa dedique 1 hora e você diga exatamente para ela o que ela tem que saber. Essa é a diferença de uma consultoria
para um curso, por exemplo? Qual que é a diferença de um curso para uma consultoria? Tem gente que fala assim para mim, e o Sobral enrola demais nas aulas. Essas pessoas, elas têm uma visão assim, elas não sabem, elas não conseguiriam construir um negócio de educação na internet. Por quê? Porque quando eu estou ensinando aqui, eu estou ensinando para uma massa de pessoas dos mais variados níveis, com diferentes conhecimentos, com diferentes comprometimentos para aprender tráfego pago. Então eu tenho que conversar com todas essas pessoas. Agora, se você me pagou uma consultoria e eu tô 1 a 1 com você, eu sei exatamente o que você sabe, exatamente o que você não sabe, exatamente o que você precisa, qual que é o próximo nível que você tem que ir e quais são os passos que você tem que dar para ir para esse próximo nível. Eu pego esses 4 pontos e em 1 hora eu consigo colocar todo esse conteúdo específico para você, personalizado para você na sua cabeça. Esse é o grande superpoder da consultoria. Então, mas todo o conteúdo tá de graça na internet. Toda informação tá de graça na internet. Só que o que você vai aprender aqui nessa aula? Como que a gente faz para transformar essa informação que tá de graça na internet em sabedoria? Porque o que vale dinheiro não é informação. O que vale dinheiro é a sabedoria. Então, o que a gente vai aprender aqui na aula de hoje? A gente vai falar basicamente sobre 4 grandes pontos. A gente vai falar sobre por que você deveria fazer consultorias, quais são os pré-requisitos para você fazer consultoria de tráfego pago, como que você vende consultorias e como fazer uma consultoria a nível subido. Se você acredita que este conteúdo vale alguma coisa, se você falar assim, cara, esse bagulho aqui é bom, isso aí que ele vai ensinar não tem qualquer vídeo da internet não. Eu vou pedir para que você me dê o seu like consignado. Pedro, o que é o like consignado? O like consignado é simples. Você vai deixar a sua curtida no vídeo. Se até o final desta aula nada que eu ensinar para você prestar, você retira o seu like no final. É o like consignado. Então a gente começa com o like consignado. Se fizer sentido, você mantém o like. Se não fizer sentido, você falar assim, não valeu a pena, tira fora o seu like, porque eu vou te entregar exatamente o que eu fiz aqui no meu negócio de consultorias, tá? E, eu digo mais, assim, não é só que eu tive um negócio de consultorias, tá? Eu tenho um outro produto que eu não falo muito dele, porque ele é o primeiro passo da jornada de um gestor de tráfego, no meu ponto de vista, é a comunidade Sobral. Mas eu tenho um programa de mentoria e a gente já deu mais de 10 mil consultorias individuais para gestores de tráfego. Mais de 10 mil, não é mais de 1.000, mais de 10 mil consultorias individuais. Não sei, não, na verdade eu não sei se bateu 10 mil. Acho que bateu umas 6 mil. Mais de... Não. Eu vou pegar com o meu time. Vamos pegar um número que não tem como dar errado. Mais de 6 mil consultorias de tráfego pago a gente já deu individuais para gestores de tráfego pago. E a gente tem um método validado e eu vou te trazer aqui a essência disso daqui para que você possa utilizar com seus clientes, tá? Então vamos ao primeiro ponto. Por que você deveria fazer e vender consultorias de tráfego pago? Primeiro ponto, eu vou dizer aqui para você que é o roube como um artista. O que eu quero dizer com o roube como um artista? Se você pegar minha conta de anúncios aqui, a gente vier na aba públicos e a gente for criar, por exemplo, um público de pessoas que se envolveu com o perfil do Instagram, peraí que o gerenciador ele é um pouquinho lerdo aqui, tá? Mas se a gente for criar um público aqui dentro do Meta Ads, inclusive, temos o público de lista de assinantes, tá? Pessoas que assinaram que mandaram mensagem para o seu WhatsApp Business, novo público aqui dentro da Meta, vale muito a pena você anunciar se você tem o WhatsApp Business, tá? Mas se eu fosse pegar aqui o público de conta do Instagram e eu for selecionar a origem do meu público, você vai ver aqui que eu tenho acesso a vários perfis de pessoas do mercado. Então eu tenho acesso ao perfil da Gi Esquerdo, José de Andrade, Leila Ama Consultoria, Natália Beauty, Patrícia Iagopian, Pedro Calabres, Priscila Zilo. Então, isso daqui são só os Instagrams, tá? Se eu pegar as contas de anúncio que eu tenho acesso, eu tenho acesso a muita conta de anúncio de vários profissionais, de vários especialistas com os quais eu já trabalhei. Por que eu tô te falando isso? É para me exibir para você? Claro que não. É porque quando eu comecei a fazer as consultorias, foi um dos meus maiores saltos como gestor de tráfego. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de aumentar vezes 10, até mais. Eu fazia em média ali 15 consultorias por mês. Então, vezes 15,
o contato de tráfego pago que eu tinha na vida. Depois que você aprende a apertar nos botões, depois que você aprende a entrar no gerenciador de anúncios, que você sabe clicar nos botões, que você sabe configurar os seus públicos, que você sabe configurar a sua campanha, que você sabe mexer no gerenciador, depois de um tempo, você apertar nos botões aqui não muda mais tanta coisa na sua vida. O que vai mudar na sua vida é você ter acesso ao gerenciador de anúncios e ter acesso a diferentes situações de tráfego pago. Lidar com diferentes problemas, com diferentes situações de campanhas que estão apresentando resultados diferentes, campanhas que estão apresentando novos problemas. Eu falo que um bom gestor de tráfego é o gestor de tráfego que já lidou com muitos problemas diferentes ao longo da vida. Você dar consultorias de tráfego pago é aumentar o seu nível de exposição a problemas, a situações diferentes, a resultados diferentes de campanhas. Isso vai fazer com o quê? Vai fazer com que você evolua muito, 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 muito como gestor de tráfego. Muito como gestor de tráfego. Por quê? Porque em pouco tempo você consegue analisar muitas campanhas, você consegue analisar muitos resultados que aconteceram com o tráfego pago. Eu nunca esqueço de uma das primeiras consultorias que eu fui dar, era uma época que eu já gerenciava muitos milhões de reais em investimentos e uma pessoa veio falar para mim assim, nossa, Pedro, que vergonha que eu tô. Aí eu falei assim, pô, o cara deve estar fazendo só cagada na conta. E realmente ele tava. Mas ele falou assim, nossa, que vergonha que eu tô. Pô, vocês investem milhões aqui, eu tô mó humilde com a minha conta, eu investi só 11 mil reais. Foi uma das primeiras consultorias que eu fiz. Na época eu tinha acabado de comprar o meu primeiro carro, era um Palio, comprei ele por 20 mil reais. Então comprei meu Palio e eu não tinha 11 mil reais na minha conta. E eu falei assim, nossa, olha que loucura. Esse cara tá com vergonha da quantidade, do valor que ele investiu e o valor que ele investiu é muito mais do que eu tenho na minha conta. Então hoje eu não tenho 11 mil reais para aprender com esse investimento. Só que essa pessoa tem. E ela não aprendeu com o dinheiro que ela investiu. Então, quando você está fazendo consultorias, a gente ganha o superpoder de escutar as campanhas. Cada campanha, eu sei que vai parecer uma coisa meio... Parece que eu vou, sei lá, abraçar a árvore e escutar o que a planta tem para me dizer. Mas não é isso. Eu vou escutar as campanhas. A campanha ela tem algo para me dizer. Os dados das campanhas, isso aqui quer me dizer alguma coisa. Quer dizer, eu vou descobrir algo que funciona, algo que não funciona com esse dinheiro que foi investido. Então, o seu nível de desenvolvimento como gestor de tráfego aumenta muito fazendo consultorias. Segundo ponto, porque é um trabalho menos operacional e mais tático e estratégico. Tá? E aí, assim, eu vou fazer uma pergunta para você. Se eu te perguntasse, se eu te perguntasse não, eu vou te perguntar. O que é um gestor de tráfego estratégico? A gente vai falar disso de novo na semana que vem, tá? Já vou adiantar aqui para você que na semana que vem eu começo a aula fazendo essa definição junto com você. Mas muita gente fala assim, não, o mercado... Eu tava numa discussão num evento e o cara falou assim, não, o mercado não tem mais espaço para apertador de botão, agora é só gestor de tráfego estratégico. Aí eu olhei para ele e falei, o que é um gestor de tráfego estratégico? Aí ele deu uma risada e eu falei, não, sério mesmo, você falou que não tem espaço para apertador de botão. Eu sei o que o apertador de botão faz, mas o que é um gestor de tráfego estratégico? Explica para mim, porque eu quero saber, porque se você tá dizendo para mim que o cara que aperta botão não tem mais espaço, detalhe, eu não acredito que a gente tá nesse momento, eu acho que a gente caminha para este momento, mas a gente não tem que se preocupar com isso. Aí eu perguntei para ele, o que é alguém estratégico? O que é alguém estratégico? O que é alguém estratégico? Fala para mim, me explica, qual que é a diferença de o que faz o gestor estratégico? Aí a pessoa travou, ela não sabia me explicar, ficou uma explicação completamente sem sentido. Eu vou te explicar agora exatamente o que é ser estratégico, tático e operacional. Que são os 3 níveis, tá? A maior parte das pessoas que fala assim, você tem que ser um gestor estratégico, na verdade elas estão falando, você tem que ser um gestor tático. Elas estão dizendo isso, mas elas não sabem. Elas usam a palavra errada para fazer a explicação e nesse caso a semântica importa. Imagina a seguinte situação, você comprou um pedaço de terra, comprou um pedacinho de terra e você quer construir uma casa. Você simplesmente compraria um monte de tijolo e ia sair empilhando eles? Não, você não ia fazer isso. Você não... eu quero construir uma casa. Beleza, compra um monte de tijolo, sai empilhando e vai nascer uma casa. Não,
Você faz um projeto. Aí o que você faz? Você vai lá e contrata um construtor, um arquiteto, e eles planejam tudo antes de fazer qualquer sujeira. Aí, isso daqui é o estratégico. É esse planejamento prévio antes de eu começar a me sujar, antes de eu colocar a mão na massa, eu vou fazer esse planejamento estratégico. Agora, o que é o tático? O tático é eles saberem, você saber quantos tijolos vai precisar, que tipo de telhado vai construir, que tipo de revestimento você vai ter. E aí, e depois disso, você contrata a mão de obra. Então, o estratégico, ele é o plano macro que antecede o tático. O tático é o planejamento da prática. E a prática é o operacional, que é efetivamente construir a casa. Essa é uma explicação que faz completo sentido do que é estratégico, tático e operacional. Então, o que é um gestor de tráfego estratégico? É um gestor que antes mesmo de pensar em que tipo de campanha que vai subir, qual que é, o anúncio que a gente vai usar, o público que a gente vai usar, ele dá um passo antes. Ele vai entender como que a estratégia de tráfego pago vai tirar a empresa de um ponto A e vai levar até um ponto B. E a gente vai definir o que é esse ponto B. E esse ponto B não é só mais clientes, é como que a gente quer que a nossa marca seja vista no mercado. É como que a gente vai fazer para organizar a velocidade que a gente gasta dinheiro versus a entrada de dinheiro dentro da empresa, é o posicionamento da marca no mercado, é também o número de clientes que a gente vai crescer, é o tipo de cliente que eu quero atrair, não simplesmente sair atraindo qualquer cliente. Então eu vou fazer esse planejamento estratégico. Aí vem o planejamento tático, que é o quê? Beleza. Quais campanhas que eu vou precisar para fazer isso? Quais públicos que eu vou precisar para fazer isso? Quantos anúncios? Quantas páginas? Vamos precisar de alguém para atender no WhatsApp? Isso é o tático. E o operacional é o quê? Pega as campanhas e sai criando as campanhas. Então, não tem mais espaço para gestor operacional. É claro que tem espaço para gestor operacional. Essa é a coisa mais sem sentido que as pessoas falam na face da Terra. Agora, você ser só um gestor operacional vai levar você até um lugar X. Para você chegar mais alto, 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 você tem que começar a entender sobre tática. Você tem que começar a entender sobre estratégico. E aí o que acontece? Quando a gente está falando de marketing, muitas pessoas elas ficam presas no que eu gosto de chamar da síndrome do objeto brilhante. O que é a síndrome do objeto brilhante? Não sei se você já viu o Senhor dos Anéis, né? O que é o Senhor dos Anéis? Tá lá o bichinho do Senhor dos Anéis e ele tá olhando pro anel e ele fica assim... My precious, my precious. E aí você fica viciado naquele objeto brilhante que tá na sua frente. Você fica viciado no objeto brilhante. E aí o que acontece? Você tá se apegando às pequenas tecnicazinhas de marketing do momento. Então, o gestor de tráfego médio, ou médio e abaixo da média, eles estão apegados à tecnicazinha, a nova grande moda do tráfego pago. Ele foca demais na ferramenta, ele foca na tática, ao invés de entender que o tráfego pago é só uma engrenagem dentro de algo muito maior. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é, se você tem tática, mas você não tem estratégia, você não sabe para onde que o negócio está caminhando, normalmente você vai ficar preso na síndrome do objeto brilhante. Agora, se você tem estratégia, eu sei onde meu negócio quer chegar, mas eu não tenho tática para fazer isso, eu não tenho operacional para fazer isso, você vai gerar o efeito paralysis by analysis. O que é isso? Você vai travar com a quantidade de informações que você tem e você não vai saber como colocar aquilo em prática. Ou seja,
Tática sem estratégia leva à síndrome dos objetos brilhantes. Estratégia sem tática leva a paralysis by analysis. O que a maior parte das pessoas fazem? A maior parte das pessoas, elas não têm estratégia, mas elas saem empilhando os tijolos, criando as campanhas, botando o tráfego para rodar, sem entender o porquê que elas estão fazendo isso. Por que eu tô te dizendo tudo isso? Porque fazer consultorias é um negócio menos operacional e mais tático e estratégico. Só que agora você entendeu o que é essa jossa de tático e estratégico que todo mundo fala. Esse monte de... Eu gosto de dizer que não são os gurus, né? Porque assim, o que é o guru? O guru é alguém que ensina alguma coisa na internet. Alguém pode dizer, o Sobral é um guru do tráfego pago. Eu detesto essa nomenclatura, prefiro que me chamem de professor. Mas tudo bem, quer me chamar de guru? Chama. Mas tem um outro tipo de pessoa que vende curso na internet, vende treinamento, que não são os gurus, são os urubus. Então tem os gurus e os urubus. Quem são os urubus? Os urubus são aquelas pessoas que ficam rondando, voando, na volta de outras pessoas. Na minha volta, sempre tem um monte de urubu querendo vender uma oferta milagrosa pro subido, pra pessoa que é meu aluno, pra pessoa que quer virar um gestor de tráfego. Então os urubus, eles falam assim, o Sobral te ensina a apertar nos botões, mas eu te ensino a ser estratégico. Porque você não pode ser um mero gestor de tráfego, você precisa ser uma pessoa de negócios. E aí você pergunta pra pessoa, pô, me explica o que é um negócio então? E a pessoa não sai, porque ela só achou uma frase pronta, que ela achou legal, que ela achou bonita, mas ela não sabe te explicar. E eu tô aqui pra te explicar isso. O que é você tá... E não longe de mim querer ser a pessoa que tem todas as informações. Não, mas disso daqui eu entendo. Isso é ser tático e ser estratégico. É você não trabalhar só no nível de mexer nas campanhas, mas você trabalhar no planejamento, na concepção das ideias, do porquê que nós vamos fazer aquelas campanhas. Tá fazendo sentido isso que eu tô te trazendo? Porque isso aqui não é uma explicação que você vai ver em muito lugar por aí, não. Pedro, e o que essa explicação me ajuda? Pô, explicar isso daqui para os seus clientes bota você num posicionamento completamente diferenciado. Para você ter noção, esse ano a gente já fechou mais de 2 milhões de reais em contratos na nossa agência de tráfego pago. Mais de 2 milhões de reais em contratos. Esse ano, 2024. Nas ligações que nós fazemos com os clientes, eu explico isso aqui para eles. E eles ficam assim, caraca, maneiro, gostei. Ninguém nunca me explicou, ninguém nunca tinha falado isso dessa maneira para mim. Tá? Então o conhecimento ele tá aqui. Agora, por que é bom? E aí lembra, por que a gente tá falando isso? Eu tô te dizendo por que você deveria fazer consultorias, tá? Tudo tá saindo daqui. Por que você deveria fazer consultorias? Primeiro, porque você vai aprender. Roube como artista. Você vai ter trocentas ideias de estratégias, anúncios, coisas que funcionam com seus clientes. Segundo, é um negócio menos operacional e mais tático e estratégico. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um negócio que demanda menos tempo. É mais fácil fazer fazer consultoria para 10 clientes do que fazer o tráfego para 10 clientes. Tá? Então entenda isso porque isso vai fazer diferença. Outro ponto, sua hora fica mais cara. Então o tanto que eu posso cobrar para operacionalizar é um X. Agora o quanto que eu posso cobrar para fazer o tático, para fazer o estratégico é outro patamar. Tem gente que fala assim, o gestor operacional, ele nunca vai ter espaço. Cara, eu tenho um gestor operacional na minha agência que ganha R$ 2.500 para operacionalizar um projeto de tráfego pago. A pessoa operacionaliza 4 projetos, ganha R$ 10.000. Ele faz o quê? Aperta botão. Não tem mais espaço? Claro que tem. Tem espaço para pessoas operacionalizarem. Nós precisamos das pessoas que operacionalizam. Só que as pessoas que trabalham no tático, a pessoa que trabalha no estratégico, ela tem uma hora que normalmente custa mais caro. Por quê? Porque é ela que vai falar para onde que o barco vai. Não é ela que vai remar. Ela vai falar para onde que o barco vai. Então, vou dar outro exemplo. O estratégico, ele vai falar assim, beleza, nós estamos num barco, nós estamos na Europa e queremos chegar para o Brasil. Esse é o lugar onde a gente quer chegar. A gente quer chegar lá em X tempo. Nós estamos na Europa e nós vamos pro Brasil de barco. E aí alguém vai chegar e vai falar assim, o cara tático vai dizer, beleza, pra gente chegar lá em X tempo, nós vamos precisar de uma tripulação de tantas pessoas, nós vamos precisar de tantos cabra remando, nós vamos precisar de uma vela desse tamanho. E o operacional é o quê? Remem, filha da mãe. E aí os malucos estão lá remando, estão lá no conversa, eu não sei nada de embarcação, tá? É só um exemplo pra ficar mais claro na sua cabeça, tá? Mas sua hora fica mais cara. Outro ponto, você pode entregar este trabalho para contas que já têm gestores.
Então a maioria não foi a maioria, mas foi uns 40%. Muitos trabalhos que eu fiz como consultor eram para contas de anúncio que já tinham gestores. Aí os gestores não ficam ofendidos? Não, se você souber trazer ele para o seu time, se você souber explicar para ele que aquela consultoria não é para roubar o trabalho dele, mas é para ajudar ele, inclusive, a manter o próprio trabalho. Tá? Então, assim, só que isso é uma habilidade que você adquire com o tempo, porque pode ser que o gestor da conta, ele se sinta ameaçado por você. E aí tem algumas... Aí eu vou demorar 12 horas para te ensinar isso, mas assim, tem algumas técnicas que você tem que utilizar para trazer ele pro seu time. Uma das técnicas, mais simples que tem, é o inimigo em comum. Então é criar com aquele gestor um inimigo em comum. É a falta de anúncios, é a meta que está diminuindo os resultados. O que é o inimigo em comum? É você estar na fila do caixa do banco e você xingar o caixa do banco. Falar assim, putz, esses caixas é cada vez pior, cara. Nossa, outro dia eu fiquei na fila 2 horas e aí cheguei lá para sacar dinheiro e não tinha mais dinheiro. Você acredita? Na hora a pessoa vai contar um outro caso da vida dela, que ela estava no banco e que alguma coisa deu errado e que XYZ aconteceu. Isso é o inimigo em comum, tá? E por último, é mais fácil do que parece. Porque todas as consultorias são iguais. Ah, Pedro, é impossível. Claro que tem as especificidades. É óbvio que tem. Mas, na essência, os maiores pontos das consultorias, eles são iguais. E por mais que eu bote isso daqui na sua frente, por mais que eu fale para você, eu sei que a sua cabeça pensa assim, ah, não é igual, porque os clientes são diferentes. E tudo bem, eu entendo você pensar isso, eu respeito que você pense isso, mas... se um dia você for para o campo de batalha e para a prática, você vai lembrar de mim e vai falar assim, pô, o Sobral falou mesmo. Pior que é tudo muito parecido. Tá? Vamos lá, ponto número 2, então. Esse aqui é o ponto número 1. Por que você deveria fazer consultorias? Roube como um artista, negócio menos operacional, mais tático e estratégico. Sua hora fica mais cara, pode entregar para contas que já tem gestores e é mais fácil do que parece, porque todas as consultorias são muito parecidas. Segundo ponto, pré-requisitos essenciais para dar uma consultoria de tráfego pago. Primeiro pré-requisito, você tem que saber tráfego na prática, tá? Você não precisa saber muito mais do que a outra pessoa. Pedro, por que eu não preciso saber muito mais do que a outra pessoa? Eu não vou estar vendendo uma mentira para as pessoas fazendo isso? Olha, você não vai dizer para a pessoa, nossa, eu domino muito mais o tráfego pago que você. Mas muitas vezes nas consultorias, tudo que as pessoas querem é uma perspectiva externa. É óbvio que depende do tipo de cliente que você está fechando. Tem clientes que não sabem nada, e aí nesse caso você precisa saber mais do que ele para conseguir ensiná-lo. Agora, depois de um determinado nível de conhecimento, eu tenho a teoria de que a maioria dos gestores de tráfego podem dar consultorias de tráfego para a maioria dos gestores de tráfego. Eu sei que é meio esquisito, mas é verdade. Por quê? Porque na maioria das vezes você precisa de um olhar externo, alguém que veja o seu negócio de fora e consiga te dar uma perspectiva que você não está vendo. É aquela frase, você só consegue ver a ilha quando você sai da ilha. Você só consegue ver a ilha quando você sai da ilha. Tá? Então, assim, quando você sai da sua conta de anúncios, você consegue ter uma visão do, pô, tô entendendo o que tá acontecendo. Ou eu sempre fiz as coisas de uma determinada maneira. Agora eu estou fazendo as coisas de outra maneira. Eu sempre fiz as coisas desse jeito. E aí você não consegue ver que existem maneiras diferentes de fazer aquilo que você está fazendo. E as pessoas estão dispostas a pagar por essa perspectiva. Estão dispostas a pagar por essa perspectiva. Tá? Então, saber tráfego na prática é essencial, mas você não precisa saber muito mais do que a outra pessoa. Só que é claro, você também não é uma pessoa de primeira viagem, nunca fez um tráfego na vida e vai sair dando consultoria de tráfego. Outro ponto, que é exatamente o que eu estou te trazendo aqui, é a habilidade do olhar do furo, que é ter um diagnóstico rápido dos problemas da conta. Tá? Essa palavra aqui, o olhar do furo, eu concebi ela, né? Eu criei isso, essa expressão, quando eu fui dar uma consultoria pro Érico Rocha. Tá? Eu fui dar uma consultoria para ele, mas era uma época que o time dele já era bom, ele tinha muitos resultados de tráfego pago, e aí eu fui dar uma consultoria pro time dele e eu tava absolutamente apavorado, porque eu falei assim, pô, eu não vou ter nada para ensinar para esses malucos. Os caras, eles mandam muito bem, eles são ninjas no mercado, super referências. E aí eu falei aí eu tava inseguro se eu ia conseguir gerar valor. E eu só vendo alguma coisa para alguém quando eu sei que eu vou gerar valor para pessoa. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte. Me passa o acesso da sua conta de anúncios para eu fazer uma análise.
Tá? Depois que eu fizer essa análise, eu digo para você se tem espaço ou não pra gente fazer essa consultoria. Então foi uma abordagem segura que eu fiz. Eu falei, ó, se eu achar que eu não vou conseguir gerar valor, tudo bem. Eu não faço isso para você. Eu não vendo para você e ainda te entrego um documento com tudo aquilo que eu observei na sua conta de anúncio. Peguei a conta de anúncio dele e eu, pela primeira vez na vida, entrei na conta com um olhar de vou procurar problemas. Sabe quando você tá com uma pessoa e a pessoa tá com uma energia meio negativa, assim? E tudo que ela tá fazendo é encontrar problema. Tudo que ela sabe é olhar pra... Tudo que ela sabe é olhar para os pontos negativos, para as coisas que não estão funcionando, para aquilo que não tá bom. É tipo você, homem, e a sua mãe criticando a sua esposa. Entendeu? Tipo, sabe sogra chata, aquele estereótipo? A minha mãe é super querida com a Priscila, mas aquele estereótipo de sogra chata. O estereótipo da mãe que só sabe achar defeito, só sabe achar ponto negativo. Você tem que ter esse olhar. É o olhar da sogra, que eu chamo de o olhar do furo. É o olhar de você encontrar problemas na conta de anúncio alheia, de você olhar aquilo que não está sendo bem feito. Esse é o seu trabalho quando você está dando consultorias. E você tem que desenvolver isso. Não é uma coisa que você nasce com isso pronto, mas você vai desenvolvendo isso conforme você vai fazendo as consultorias. E você tem que saber o básico do funcionamento do método de vendas do cliente. Então você tem que entender o básico, por exemplo, como é que funciona um delivery, se você está dando consultoria para um delivery. Você tem que saber sobre lançamento, se você vai dar uma consultoria sobre lançamento. Você tem que saber sobre e-commerce, se você vai dar uma consultoria sobre e-commerce. Você tem que entender o mínimo daquele nicho. Se você é da comunidade Sobral, daí fica a dica de ouro aqui, que é o seguinte: lá nas lives comunitárias, você tem aulas específicas sobre nichos específicos. Então, sei lá, vou fazer tráfego para uma empresa de energia solar aqui, ó, vou fazer uma consultoria. Então, você vai pegar aqui, live número 67, é 1 hora de conteúdo. Quanto tempo deu aqui? 44 minutos de conteúdo falando sobre tráfego para energia solar, com todas as melhores práticas. Aqui você já vai estar desenvolvendo muito esse ponto, que é entender o básico do funcionamento, do método de vendas do cliente e do negócio do cliente. Tá? Quanto mais informado você chegar desses pontos aqui, melhor você vai conseguir entregar. Por quê? Porque a maioria das vezes o problema do cliente não vai estar no tráfego pago. É aí que mora a pegadinha. O problema não vai estar no tráfego pago. O problema vai estar na página. O problema vai estar na oferta. O problema vai estar na experiência do site. O problema vai estar no ticket médio. O problema vai estar, não sei, no fato dele não ter um site, um blog com conteúdo. O problema vai estar na estratégia de conteúdo do cliente, vai estar na criação de audiência do cliente, vai estar na estratégia que eles estão utilizando ali para distribuir os conteúdos e aumentar a base de pessoas que está seguindo o cliente, os possíveis clientes dele, vai estar no atendimento comercial. Então você ter, e aí isso daí é o quê? Isso é repertório, isso daí você vai desenvolvendo com o tempo. Você ter o repertório de identificar esses problemas e apontar que este é o problema, isso daí que vai fazendo com que a sua consultoria seja cada vez mais valiosa. E aí, por último e não menos importante, lembrando que a gente está falando agora aqui dos pré-requisitos, tá? Vou até botar de vermelhinho aqui. Esse aqui eu botei de vermelho, botei. Então, pré-requisitos essenciais, último e não menos importante, saber se comunicar. Tá? E aí é aquilo, você não pode ser um vegetal, você não pode ser uma planta. Tá? Como é que você faz para aprender a se comunicar? Na minha opinião, dando consultorias de tráfego pago. E aí fica a pergunta, eu aprendo a me comunicar para fazer consultorias ou eu treino minha comunicação fazendo consultorias? Então é o paradoxo, porque quando eu comecei a fazer as consultorias, cara, se eu pegar as minhas primeiras ligações de consultoria, é vergonhoso, dói, meus ouvidos sangram de me ouvir. Eu falo assim, meu Deus, cara, fala, por que você não consegue falar uma frase inteira sem falar então, e aí, então, e aí você precisa saber se comunicar e você tem que entender o funcionamento básico do método de vendas do cliente
e do negócio do cliente também, e você tem que fazer o olhar do furo e saber tráfego na prática. São essas as coisas. Então, assim, você tem que saber se comunicar. Agora, ai, Pedro, socorro, eu não sei me comunicar. Eu também não sabia. Como é que eu aprendi? Fazendo consultoria de tráfego pago. Pega a frase do seu Luiz, pai do Pedro. A melhor maneira de você ficar bom em alguma coisa e você fazendo aquela coisa. Acabou. Não é você fazendo um treinamento. Ai, não, mas eu tenho que me preparar. Ai, não, eu sou perfeccionista demais, as pessoas vão me julgar. Ai, para com isso. Você é uma ego trip gigantesca. Seu ego não cabe nessa sala aqui de tão grande que ele é. Já falei isso. Não é que você é perfeccionista. Você só não consegue, você não pode falhar aos seus próprios olhos. Você tem medo desse julgamento. Mas tá tudo bem você ser horrível no começo. Tá tudo bem. Por quê? Desde que você não pare, a sua história vai ser muito mais legal no final. Essa é a moral da história. Tá tudo bem você ser horrível no começo. Porque desde que você se proponha a não parar, no final da sua jornada, quando você for contar a sua história vai ser muito mais legal. É muito mais legal você dizer que você era horrível no começo, que você não sabia montar uma frase direito e que agora você tem o resultado que você tem, do que você falar assim, não, eu sempre fui bom, e aí eu fiz um treinamento de comunicação e virei um super comunicador e comecei a vender muitas consultorias e ganhei muito dinheiro com isso. Não! Uma história com dificuldades, ela é importante. E toda história vai ter dificuldades. Não cria na sua cabeça que elas não vão ter, tá? Então, você tem que saber se comunicar e fazer consultorias é um dos melhores lugares para você treinar essa comunicação. Vou dar um exemplo. Pô, o Gabriel lá na comunidade Sobral de Tráfego, Gabriel é meu irmão. Gabriel na comunidade Sobral de Tráfego, ele tem o... Opa, errei o curso. Ele, no curso de tráfego para e-commerce, por exemplo, ele dá o módulo de gestor de e-commerce. Hoje ele atende majoritariamente e-commerces na empresa dele. Fatura mais de 100 mil reais por mês atendendo e-commerces na agência dele. E você vê aqui, ele dá as aulas. E ele se comunica bem nas aulas. Só que no passado, ele não conseguia se comunicar. Não conseguia. E ele falou pra mim, Pedro, como que eu melhoro a minha comunicação? Como é que eu melhoro a minha comunicação? Eu falei, faça consultoria de tráfego pago. Crie, porque a consultoria é um ambiente onde você está sendo pago pela sua comunicação. Você está sendo pago pela sua comunicação. Tá? E aí a gente entra no ponto número 3, que é como vender, então, essas consultorias de tráfego pago, tá? E assim, antes da gente fazer, a gente precisa vender essas consultorias. E a moral da história é que toda venda vai ter sempre 3 passos, tá? 3 passos de toda venda. A gente tem a prospecção, a gente pode subdividir esses passos em mais passos? Podemos, mas vamos deixar simples, tá? Prospecção, conversão e entrega. Tá? Então, o primeiro passo é o processo de prospecção. É você encontrar pessoas que querem contratar este serviço. Como que a gente faz isso? Uma maneira muito boa de prospectar cliente de consultoria, por você já ser um gestor de tráfego com mais experiência, é você rodar tráfego pago. Tá? E aí, mais uma vez, se você é da comunidade Sobral, lá no curso subido de prospecção de clientes, a partir da aula número 13, a gente começa a entregar a parte de tráfego pago para fechar clientes. Tá? Então aqui você tem toda a explicação, mas se você está dando consultoria de tráfego, você sabe fazer tráfego. Então é natural que você tá fechando clientes que têm um nível de consciência um pouco maior, e aí você vai fazer anúncios para divulgar a sua consultoria de tráfego pago. Outra maneira, uma das melhores de fechar clientes de tráfego de consultoria, tráfego orgânico. Então é criar conteúdo, usar o seu Instagram como maneira de criar conteúdo para atrair possíveis clientes. Ontem eu fiz uma sequência de stories no meu Instagram, tá? Então eu fiz uma sequência de stories no final chamando donos de negócio que faturavam mais de 50 mil reais por mês e que estavam dispostos a investir mais de 3 mil reais por mês a conhecer o trabalho da minha agência para a gente avaliar se faria sentido a gente fechar uma parceria. Tá? Então, volta e meia, uma vez a cada 3, 4 meses, eu faço esse movimento no meu Instagram. Eu gero leads qualificados para minha agência através do meu tráfego orgânico. Ai, Pedro, mas você tem 1,8 milhões de seguidores no momento que você está gravando esse vídeo. Mas você não precisa de tudo isso. Tá? Não precisa de tudo isso. Aí você também, às vezes, não vai precisar botar 80 leads qualificados para dentro. Às vezes tudo que você precisa é de um lead qualificado, 2, 3 leads qualificados. Então, produzir um conteúdo orgânico com uma certa frequência ali no seu perfil do Instagram
com certeza vai atrair pessoas. Se você pegar as pessoas que mais faturam como gestor de tráfego, as que mais faturam, claro que tem as exceções e vão ter pessoas que fazem de um jeito, pessoas que fazem de outro, mas se você pegar a galera que mais fatura com tráfego pago, eles normalmente têm uma estratégia de produção de conteúdo orgânico e muitos dos clientes vêm através desse conteúdo orgânico. E o conteúdo orgânico, ele é a sua chance de mostrar que você sabe ensinar, porque a consultoria nada mais do que isso, é a gente transformar a informação, e já estou dando um spoiler aqui de algo que a gente já vai falar, mas é você transformar uma informação numa observação, numa perspectiva, e você transformar transformar uma informação numa análise, transformar essa análise num direcionamento, num conselho, e transformar esse conselho numa sabedoria que o cliente pode ficar para ele, que ele vai ter como herança depois da sua consultoria. Já vou falar sobre isso, que é as maneiras que a gente cobra por uma informação. Mais uma vez, coisas que você não vai achar no Google, tá? Mas a questão é, o conteúdo orgânico, ele mostra o seu superpoder de ensinar. Eu tô o tempo inteiro fazendo isso aqui com você. Ou você acha que eu venho aqui e mostro a comunidade Sobral de tráfego sem querer querendo? E sem querer ele mostrou a comunidade? Não, é intencional. Eu quero que você que não esteja na comunidade Sobral fale assim, pô, maneiro o conteúdo desse cara. Nossa, que legal. Um dia eu tenho interesse em entrar na comunidade Sobral de tráfego. Talvez alguém aqui sabe que na próxima vez que eu abrir as inscrições vai entrar na comunidade Sobral? Manda um eu no chat, por favor. Manda um eu no chat. É só para eu fazer o meu ponto aqui para as pessoas que estão ao vivo. Então, assim, é intencional o que eu faço aqui, mas o meu conteúdo, ele serve para isso. No meu conteúdo, deixa eu pegar aqui o chat que começou a chegar as mensagens. No meu conteúdo, eu faço exatamente isso, ó. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Eu vou. No meu conteúdo, eu faço exatamente isso. Eu tô o tempo inteiro te mostrando a minha capacidade de te ensinar alguma coisa. Isso daqui é minha consultoria gratuita para você, que você não percebe. A maioria das pessoas não se liga, mas isso aqui é minha consultoria gratuita. Tô te dando uma consultoria gratuita. Só que eu escalo a minha consultoria gratuita. Eu faço isso com 2.000 pessoas ao vivo. Se eu fizesse isso 1 a 1 com cada um de vocês, 1 a 1, eu e você, e fosse uma ligação para cada pessoa, o número de vendas que eu faria em cima das 2.000 pessoas que estão aqui seria muito maior. Por quê? Porque a personalização, presta atenção nisso que eu vou te falar, a personalização, ela aumenta a sua conversão. Ela aumenta a sua taxa de conversão. Então eu venderia mais comunidade Sobral se eu fizesse uma ligação individual com cada pessoa aqui. Imagina que eu abro a minha agenda agora para fazer isso. Não, eu vou te ensinar tráfego pago 1 a 1. E pego essas 2.000 pessoas. Eu venderia a comunidade Sobral para cada uma delas. Para cada uma delas eu venderia. Eu teria uma taxa de conversão absurda. Só que, Pedro, por que você não faz isso então? Porque eu não consigo ter tempo para fazer isso. Então eu aumento a minha escala. Eu entrego conteúdo em escala, diminuo a minha taxa de pessoas que compram o meu produto, mas ainda assim, quantitativamente, eu consigo vender mais. Tá? Então, um conceito um pouquinho mais complexo, dando uma bugada na sua cabeça. Tem gente que tá assim, buguei, agora eu buguei. Esse filho da mãe é um filho da mãe. Tá? Mas o tráfego orgânico Como assim, saudade do Sobral? Eu tô aqui, filho da mãe. Tu tá maluco? Então, o tráfego orgânico, ele é uma boa maneira de prospectar. E é claro, indicações também é frenético, povo. Indicações é assim, é o cliente que chega mais quente. E mais uma vez, você vai vender consultorias? Normalmente você já é um gestor de tráfego que já tem resultado no mercado. Já tem um resultado no mercado, já tenho clientes. Pede indicação para esses outros clientes. E nem sempre para o cliente que veio da indicação, você vai vender prestação de serviço. Você pode vender a consultoria. E digo mais, você pode começar vendendo a consultoria e no futuro vender a prestação de serviço. Nada impede de você vender os dois. E por último, e não menos importante, abordagens frias, tá? Então eu dividi aqui de maneira simples, mas é você fazer uma abordagem para pessoas que ainda não te conhecem. Essa abordagem pode ser no direct do Instagram, pode ser no WhatsApp. Se você participou do evento agora que a gente fez nas últimas semanas, no desafio da gestão de tráfego, você entende como fechar clientes. Pedro, eu não participei. Fica de olho nas aulas das próximas semanas, que daqui a 3 semanas, sem ser nessa terça, sem ser na outra. Na outra, a gente tem uma aula que a gente fala sobre essa parte de fechar clientes, tá? De como fazer as abordagens. Inclusive, não vai ser uma aula só sobre isso, você vai gostar do que eu vou te mostrar. E o segundo passo agora é o processo de conversão. Então, o passo número 1 é a gente encontrar a pessoa e ela tem interesse no nosso negócio. Como que a gente faz para vender para essa pessoa?
você vai sempre chamar a pessoa para uma ligação gratuita, para uma consultoria gratuita. É a maneira mais fácil de você fazer isso. É a amostra grátis. Você está no mercado, tem uma pessoa vendendo um biscoitinho da Nestlé, a pessoa dá um biscoitinho, tem uma mesinha, um púlpito, com os biscoitinhos e um cafezinho naqueles copinhos de plástico que a mulher botou 12 colheres de sopa de açúcar naquela térmica. Aí você chega lá e a mulher quer um biscoitinho, um cafezinho, você pega o biscoitinho, um cafezinho, aquele café que é só açúcar, aquele café, aquela água negra, mas você come o biscoitinho, a coisa combina e você fala assim, putz, eu quero comer isso aqui na minha casa, vou comprar um biscoitinho desse. É a amostra grátis. É a mesma coisa, a teoria é de sempre, não tem ninguém reinventando a roda aqui. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma primeira ligação gratuita, e é assim que você fecha o cliente, tá? Então, o cara que cadastrou na sua página de tráfego pago, a pessoa que veio através do seu conteúdo orgânico, clicou no link da sua bio, a pessoa que veio através da indicação, a pessoa que você abordou de maneira fria, você não vai chamar ela, vou te vender uma consultoria de tráfego pago. Não, você vai falar assim, cara, é uma consultoria gratuita de anúncio online. Aí ela vem para essa primeira ligação gratuita. Aí o que você vai fazer? Se possível, porque nem sempre é possível, tá? Então, se possível, analise a conta de anúncios anteriormente. Igual eu fiz lá quando eu fechei a consultoria com o Érico. Por quê? Porque dessa forma você vai ter tempo para pensar, para levantar tudo que tem de bom, tudo que tem de ruim na conta. Aí você vai fazer o quê? Você faz essa ligação, tá? Eu já vou dizer o que você vai falar nessa ligação. Calma, porque eu tô falando dos 3 processos. Prospecção é o primeiro que a gente falou aqui, ó. Vou pintar cada um de uma cor. Prospecção. Conversão. Fica tudo colorido, tá? E depois temos o terceiro processo, que é o processo de entrega, tá? Calma que eu já vou falar o que você faz na consultoria. Esse vai ser verde. Tá? Então, prospecção, conversão e entrega. Eu podia botar as cores do semáforo aqui, né? Vermelho, amarelo e verde. Mas tudo bem, vamos lá. Tá? Então, essa é a minha cabeça dando uma viajada e eu externalizando meus pensamentos. Então, se possível, analise a conta de anúncios anteriormente. Você pode pedir para o cliente já te passar acesso à conta de anúncios, caso ele tenha, para que você faça uma análise e traga mais informações para ele na reunião. Normalmente a justificativa que eu vou dar é, se você puder me passar o acesso à conta de anúncios de uma maneira que eu só consiga analisar, que eu não consiga mexer em nada, isso vai ser muito bom, porque antes da nossa ligação eu vou estudar a sua conta de anúncios, eu já vou chegar na nossa ligação com mais informações, então o tempo vai ser mais proveitoso. E aí o que eu faço? Eu destruo nessa ligação. Eu faça a pessoa ver o poder do seu serviço. Tá? Faz a pessoa ver o poder do seu serviço. Faz ela ver o quanto que o seu trabalho vai ajudar ela. E aí, se couber, tá? Se couber, faça uma projeção de resultados. O que isso quer dizer? Hoje seu resultado é X. Hoje você gera 50 mensagens pagando R$5 por mensagem e isso daqui garante para você, sei lá, R$1.000 de faturamento. A minha projeção é que se a gente aplicar XYZ na sua conta, você vai ser capaz de fazer 75 mensagens pagando R$3,33, pagando R$13,33 por mensagem, e aqui você vai ter um faturamento de R$1.500. Então é a projeção da melhora dos resultados das pessoas. Sempre nessa primeira ligação, se você conseguir fazer projeção de resultados, povo, isso encanta o cliente, porque você vai estar vendendo para ele o poder que você estar perto dele tem de colocar dinheiro no bolso dele. Porque a pessoa, ela contrata uma consultoria quando ela vê isso. O tanto que esse maluco vai me cobrar, ou essa mulher, esse cara, essa pessoa vai me cobrar para me entregar essa consultoria é menor do que eu vou colocar de dinheiro no meu bolso. Tá? E aí, resumo, entrega o seu melhor. Não economiza informação, tá? Dentro de uma hora. Tá? Dentro de uma hora. Fale
1 hora. Não passa disso, não passa disso e faz o pitch, né, a venda para mais ligações como essa. Quanto que eu cobro, Pedro? Não tenho ideia. Não tenho ideia do tipo de cliente que você está fechando. Hoje eu estava lá na comunidade Sobral de Tráfego. Putz, será que eu vou conseguir achar? Eu acho que eu não vou conseguir. Mas enfim, uma pessoa na comunidade Sobral de Tráfego estava perguntando sobre quanto cobrar do primeiro cliente. Aí tem 1000 pessoas falando, né, dando as suas opiniões. E tá tudo bem, eu super entendo Eu super entendo a motivação das pessoas mandarem aquilo. Ah, não, R$300 é muito barato. Ai, não, é muito... isso daí que você tá cobrando é muito pouco. Você tá se desvalorizando. Eu entendo a posição das pessoas. Mas a moral da história é que depende. Porque você tem que cobrar do cliente um valor que ele vai colocar mais dinheiro no bolso dele do que você tá cobrando. Então é isso que você tem que ter na sua cabeça. O cliente, ele, no final das contas, ele tem que colocar mais dinheiro no bolso dele. E a consultoria é a mesma coisa. E a consultoria, presta atenção aqui em mim, a consultoria ela é uma das maneiras mais fáceis de você vender ou não. Por quê? Porque você escolhe se você vai vender para o cliente ou não. Você pode chegar no final da consultoria e falar assim, cara... Pô, muito legal, espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que ele te ajude muito. Eu até tenho um programa de consultoria aqui, mas eu acho que ele não faz sentido para você, porque tudo aquilo que eu tinha para agregar na sua conta eu já falei nessa ligação. Agora, se você tem mais pontos para agregar, se você tem outras coisas para falar, faz o pitch. Fala assim, pô, eu tenho um programa de consultorias em que eu entrego mais 4 ligações como essa que você fez aqui, que a gente fez aqui. Você tem interesse em ouvir sobre ele? Aí você vai fazer o seu preço, você tem que saber quanto que custa a sua hora. Se você está mais uma vez, se você está na comunidade Sobral de Tráfego, lá no curso Subido de Prospecção, tem a aula sobre precificação. Tá? Então, precificando o seu produto. E eu boto seu produto porque não é só a gestão, prestação de serviço, tá? E aqui nos materiais tem a calculadora de preço, tá? Aí, opa, peraí, ok, aprendi a utilizar. Tem aqui, ó, calculadora de preço, é uma planilha que faz o cálculo de preço para você de quanto que você pode cobrar do cliente, tá? E aí faz o pitch para mais ligações como essa. Outro ponto importante, tenha depoimentos e verificações. O que é depoimentos e verificações? É você ter um vídeo de outro cliente seu que já fechou consultoria com você. E muitas vezes os clientes eles ficam desconfortáveis de gravar esse tipo de coisa, mas você pode falar para ele assim, fulano, esse vídeo não vai ser publicado publicamente em nenhum lugar, ele vai servir quando os meus novos clientes tiverem dúvida se eles fecham comigo ou não. Eu fazia isso muito. E a maioria das pessoas diz sim, porque não vai estar publicamente o rosto dela, vai estar reservado. Um depoimento único. E verificações. O que são as verificações? São clientes que gostam de você, que confiam no seu trabalho, que você pode falar para esse possível cliente o seguinte, pô, se você quiser contato de algum dos meus clientes que já fez consultoria comigo, eu posso te passar para você confirmar, perguntar como que foi, porque é claro que eu sou suspeito para falar que a minha consultoria é boa, mas eu posso te passar o contato de 1, 2 clientes que podem te falar como é que foram a experiência dele. Isso é uma coisa que exige um comprometimento maior dos seus clientes antigos, tá? Então você tem que ter feito um excelente trabalho. Mas quando eu comecei a fechar grandes marcas do mercado, marcas mais tradicionais dando consultorias, eu usava os meus clientes como pontos de contato, como referência. Então assim, é tipo uma carta de recomendação, entendeu? Mas você chama a pessoa no WhatsApp e fala com ela. E uma coisa importante é você saber o que você vai entregar. Tá? Então saiba o que você vai entregar. Você vai entregar quantas ligações, quantas horas, focado em resolver o quê? Vai ter suporte, não vai ter suporte. Tá? É isso daqui que você tem que definir. E agora? E aí fica a pergunta, né? Pô, Pedro, mas as pessoas realmente... Pô, eu vou botar as coisas em A, B, C, D aqui, que esses tracinhos estão me incomodando, tá? Eu tô achando que tá ficando desorganizado, isso começa a me dar um nervoso no fundo da minha alma. E eu vou pedir pro meu time, inclusive Gabi, se você estiver ouvindo isso, vamos pedir pro time criar um menuzinho aqui de espaçamento, porque essas linhas, eu tô achando elas muito coladas, eu queria dar um espaçamento entre as duas linhas. B, C, D, F, G, H, I.
Fechou. Tá? E aí, o porquê que as pessoas pagariam por uma consultoria de tráfego pago? E é importante que você entenda isso, que é o gráfico do valor da informação. O que é o gráfico do valor da informação? É esse gráfico aqui. Deixa eu copiá-lo. Será que eu consigo copiar e colar ele aqui? Não consigo. Tudo bem. Deixa eu... Espera aí que eu vou ter que parar de compartilhar só para copiar e colar esse negócio aqui. Ai, meu Deus. Nossa, ficou gigante o negócio. Não consigo entender. Calma aí. Desculpa. Deu. Esse daqui é o gráfico do valor da informação. Agora tem um delay entre eu apertar Ctrl V e a imagem ir para cá. É que esse sistema aqui que você está vendo é o meu bloco de notas. Esse sistema é meu. Eu desenvolvi, eu vou desenvolvendo ele, eu vou adicionando coisas que eu quero nele, porque eu virei esse gestor de tráfego mimado. Eu quero o meu próprio sistema de bloco de notas. Pô, é o seguinte, deixa eu dar uma diminuída aqui na imagem para você ver. Sim, essa minha letra ela é horrível, eu sei. Vamos lá. Esse daqui é o gráfico do quanto que vale uma informação. Uma informação, ela não vale nada. Informação é comum, a informação tá de graça na internet. Informação é commodity, tá em tudo que é lugar. Hoje em dia é só pesquisar no Google que você acha informação. Então a informação ela tá aqui no ponto zero. Ela não tem valor nenhum. Agora, o que é então? E aí vamos fazer as definições aqui, tá? Deixa eu pegar meu bloco de notas. Agora vamos fazer as definições aqui do que é cada uma dessas coisas. A informação, ela é algo disponível e desorganizado. É aquilo que está na internet, disponível e desorganizado. Por exemplo, o que é uma informação? Pô, o que está aqui no canal do YouTube é uma informação, disponível e desorganizado, sem ordem específica. Agora, o próximo passo é o quê? É a análise. O que é a análise? Você já vê que a análise, ela está aqui na curva, ela já tem um valor maior, ó. Tá vendo aqui a análise, como ela tem um valor maior? E ela é menos comum, tá? Essa curva aqui é a curva que vai do comum até o escasso. Quanto mais para cima a curva, mais escasso é isso daqui. Então, isso daqui é comum, informação é comum. Análise é menos comum. O que é a análise? A análise é a visão sobre a informação. É você trazer a sua perspectiva sobre a informação. A análise já vale dinheiro. Então, esse aqui é o gráfico do dinheiro. A análise já vale dinheiro. Se você ver todas as aulas aqui, você aprender tudo e você olhar para a conta de anúncio de um cliente e falar o que ele tem que fazer a partir dos seus conhecimentos que você tirou daqui, isso vale alguma coisa? Vale. Por quê? Porque você não está entregando mais... Você não está entregando mais informação. Você está entregando análise, você está entregando perspectiva sobre a informação. Aí a gente tem o próximo ponto, que é o conselho. É aqui que está normalmente a consultoria. O que é o conselho? O conselho é o que eu faria com essa informação, com essa perspectiva. Quais passos que eu daria? O que eu faria com isso daqui? Qual que é o passo a passo que eu faria, dado esta informação, o que eu faria no seu lugar? Dado esta análise, o que eu faria no seu lugar? E por último, e não menos importante, é a sabedoria. A sabedoria é o quê? É a consciência do motivo pelo qual você faria aquilo. Então não é simplesmente assim, faça isso. Não, eu vou te ensinar o porquê que eu estou fazendo isso. Para que quando essa situação surgir de novo na sua vida, você saber o que fazer. Isso é o mais alto nível que você pode vender para a pessoa. É a sabedoria. É você colocar na cabeça dela o porquê que as coisas acontecem. É isso que eu busco trazer no meu curso de tráfego pago. Eu não busco trazer informação que é disponível desorganizado. Eu não busco trazer análise, que é assim que funciona. E conselho, sobe campanha desse jeito. Eu busco trazer tudo isso e a sabedoria, que é, eu vou te ensinar a pensar tráfego pago. É isso que eu gosto de, é isso que eu vendo para você. Eu vou te ensinar a pensar tráfego pago, para que quando os problemas surgirem, você saber exatamente o que você saber, exatamente o que você sabe, o que fazer. É aquela história do encanador. Você teve um problema no encanamento da sua casa lá, seu vaso tá entupido, desculpa o termo, jorrando merda para tudo que é lado. Tá uma nojeira, você chama o desentupidor pra ir na sua casa. Aí o desentupidor chega lá,
ele aperta um ligamento do cano, tudo se resolve e ele te cobra R$2.000 num sábado de noite. Aí você vai olhar pra ele e vai falar assim, pô, você vai me cobrar R$2.000 e você gastou 5 minutos? Aí o maluco vai lá, chuta o cano na sua frente, começa a jorrar merda de novo e fala assim, tudo bem, resolve aí. E a moral da história é que ele faz isso por quê? Não é que ele tá te cobrando R$2.000 por 5 minutos. Ele tá te cobrando R$2.000 por todo o tempo que aquele filho da mãe estudou, por toda a experiência que ele teve, por todos os problemas daquele que ele já resolveu, para conseguir chegar na sua casa num sábado de noite e resolver o problema em 5 minutos. Então é a sabedoria que carrega muito trabalho até você chegar nesse momento. Só que a gente tem um último ponto, que é o quê? É o processo. Tá fazendo sentido isso aqui que eu tô te falando? Manda pra mim no chat. Eu gosto de saber se nós estamos numa mesma página ou se eu tô viajando na maionese bonito. Sim, tá fazendo sentido, tá fazendo sentido, tá fazendo sentido. Tem alguém aqui que já tá assim, cara, eu precisava desse empurrãozinho pra começar a fazer consultoria de tráfego pago. Manda um eu, por favor, no chat. Eu quero ver você ganhando dinheiro com essa jossa. Tem gente que vai ganhar dinheiro com essa parada que eu tô ensinando aqui. O Asmir da água. Pô, é que o microfone é bom e eu tava com sede, desculpa. Eu faço perguntas que alguém mandou aqui. Você viaja muito. É, faz parte. Eu sou essa pessoa. Tá? Manda o link do seu curso. Não estamos com inscrições abertas. Tá? Voltando aqui. Processo de entrega, tá? Então vamos para o último ponto da aula, o último tópico. Tô encerrando aqui, tá, povo? Como fazer uma consultoria. A gente vai dividir a consultoria em 4 etapas. Parte 1, início. Vamos para a parte 2. Eu não vou botar o spoiler das partes aqui. Então, como fazer uma consultoria. Parte 1. O que a gente vai fazer? A gente sempre vai gravar as ligações, tá? Por quê? Porque a gente vai fazer sempre depois da ligação um resumo e envia a gravação para o cliente. Lembra que eu falei para você que em 2018 eu comecei a ter alguém me ajudando nas consultorias? Essa pessoa fazia isso. Ela assistia as gravações. O meu plano era fazer essa pessoa assistir as gravações para que ela pudesse dar consultorias no futuro. Mas eu mudei o meu negócio, eu comecei a dar aula de tráfego pago na internet. Mas eu tinha uma pessoa que assistia e fazia o resumo para enviar para o cliente. Hoje, tem ferramentas como, eu acho que é Fireflies que chama. A ferramenta de inteligência artificial, só pesquisar, tá? Usa o Google, aprende a usar o Google. Ferramenta de inteligência artificial que faz isso para você. Você não precisa de uma pessoa para fazer isso, mas você consegue resumir reuniões e entregar isso para o cliente. Começo da consultoria. Sempre uma quebra de gelo básica, tá? Então, pô, de onde é que você é? Tá frio aí? Quanto tempo você trabalha com isso? Pô, você é formado em quê? O que você fez na sua vida até chegar nesse ponto? O que te levou a trabalhar com isso? São as perguntas clássicas ali, tá? Mas isso é muito com pergunta de elevador, mas funciona. Principalmente, o que você fez da sua vida que te trouxe até aqui agora? Isso é muito legal. A pessoa vai falar com você. Aí o que eu faço? Sempre. Primeiro, quanto tempo a ligação vai durar? Essa ligação vai durar 1 hora. Por quê? Porque logo depois eu tenho uma outra ligação de consultoria. Então eu já boto que eu tenho um compromisso depois para a pessoa não ficar chorando. Aí eu vou para a parte do o que é e o que não é a consultoria. Aí eu falo, o que não é a consultoria? Não é um monólogo, não sou só eu falando, não é uma aula, não vou fazer nada por você. Isso é outro serviço que eu presto. Tá? Eu não vou subir as campanhas por você aqui na sua frente nesse momento. Não é. Aí eu vou falar o que é a consultoria. Tá? Aí eu vou dizer o que é. Aí eu explico sempre que a consultoria é como se fosse uma consulta médica. Tá? A pessoa ela quer eliminar determinados sintomas que ela sente. Às vezes o sintoma é o lead caro. Às vezes o sintoma é o lead desqualificado, a pessoa não está conseguindo vender na internet, não está conseguindo alcançar os objetivos que ela queria. Às vezes o sintoma cara, eu quero saber se meu time de tráfego está fazendo um bom trabalho. Tá? Então é como se fosse uma consulta médica. Então o que é? É como se fosse uma consulta médica, onde vamos identificar as causas dos sintomas,
E aí, para isso, eu vou te escutar, fazer uma análise, tá? Então, eu falo escutar, fazer uma análise, colher informações, entender o problema e prescrever um tratamento para alcançar um objetivo. Mas quem vai tomar os remédios, quem vai executar o tratamento é o paciente. No caso, você que está aqui junto comigo. Tá? Então, a gente vai passar por esses pontos aqui no início. E aí eu vou para a parte 2, que é a parte da investigação, que é a anamnese. A anamnese é o quê? É o descobrir o problema do cliente. É a parte onde eu vou fazer a análise e coleta de dados. E aqui eu vou chegar para o cliente e vou falar para ele, olha, agora a gente vai para a parte da investigação. Então eu falo para ele, a gente acabou de passar pelo início, agora a gente vai para a investigação. Eu falo assim, como se ele fosse idiota. Agora a gente vai para a investigação. O que vai acontecer aqui? Cara, eu vou te fazer perguntas, eu vou analisar suas respostas e eu vou fazer uma coleta de dados. E a gente vai achar um diagnóstico. Vamos encontrar um possível diagnóstico. Eu falo exatamente isso para o cliente, é um roteiro. Se você pegar as minhas ligações de consultoria, se você pegar as minhas ligações de consultoria antigas, você vai dar risada, porque você vai ver que eu sempre faço a mesma coisa. As mesmas frases, os mesmos conectores. E é o que eu tô te passando aqui. Tá? E aí eu vou fazer o quê? Essa é uma parte muito importante, tá? Porque isso aqui faz com que o cliente não sinta que ele está sendo tratado de uma forma genérica. Por mais que você vá fazer sempre a mesma coisa, você está escutando as respostas dele. Você está escutando as perguntas, você está fazendo perguntas para ele, você está coletando dados do negócio dele. Ai, Pedro, que tipos de perguntas que eu vou fazer para ele? Ah, pô, vai, você tá de sacanagem, né? Se você não sabe as perguntas que você tem que fazer para saber os problemas do cliente, você não tá pronto para dar uma consultoria, tá? Aí, se você quiser saber as perguntas que você faz pro seu cliente, aí você me manda um Pix e eu te dou uma consultoria e eu te explico como que você faz isso. Tá? Agora, e aí a gente vai para a parte número 3, que é o quê? Os possíveis caminhos da consultoria. Quais são os possíveis caminhos da consultoria? É o seguinte, presta atenção. Presta atenção no que eu vou te falar. A gente fez a parte 1. Então, quebrei o gelo, expliquei quanto tempo que a ligação vai durar, falei o que não é a consultoria, falei o que é a consultoria. E falei, beleza, agora a gente vai para a parte 2, investigação. Depois que eu fiz perguntas, depois que eu analisei as respostas, depois que eu fui anotando o que a pessoa estava me mandando, e você vai anotando o que a pessoa está te mandando, você vai falar para o cliente, olha, encontramos um possível diagnóstico do seu problema. Encontramos o problema. Agora eu sei exatamente o que tem de errado. Eu sei o que a gente tem que fazer para solucionar isso daqui que você está fazendo. Às vezes esse problema vai ser encontrado mais rápido. Às vezes você vai entrar na conta de anúncio do cara e você já vai ver que tá tudo errado e você já vai saber o que fazer sem fazer muitas perguntas. Só de olhar você já vai ter um diagnóstico. E aí você vai falar, beleza, temos um diagnóstico. Agora que nós temos um diagnóstico, a gente vai para a parte 3. Você vai falar isso, a gente vai para a parte 3. Existem 3 possíveis caminhos nessa parte 3. O primeiro possível caminho é o quê? É o direcionamento. O direcionamento é a prescrição. Eu vou te dizer exatamente o que você tem que fazer. Eu vou dizer, faça isso, porque isso é o que vai gerar resultado para você. O segundo possível caminho da consultoria é a validação. É eu entender que você está certo, continue. As pessoas pagam caro por validação. Tá? Para as pessoas, economiza dinheiro, tempo, energia mental delas, saberem que elas estão fazendo as coisas do jeito certo. E eu posso também dar sugestões. Sugestões é o quê? E se? Que tal? São os testes. É possíveis caminhos que podem funcionar. No tráfego não tem certezas, então eu não consigo dar certeza para o meu paciente que aquilo ali vai funcionar. E aí eu vou para a parte 4. Que é o quê? É minha conclusão. Na minha conclusão, o que eu vou fazer? Eu vou sempre dar para o meu paciente um plano de ação com no máximo 5 passos para ele implementar. Então, tendo em vista os problemas dele, tendo em vista os direcionamentos que eu dei, as validações, as sugestões,
eu vou fazer para ele um plano de ação. Continue fazendo X. Faça não sei o que, direcionamento. Teste X, teste Y, teste Z, sugestões. Eu tenho que fazer os 3? Não, às vezes você vai ter só direcionamento. Às vezes você vai ter só sugestão. E às vezes você vai ter só validação. Clientes mais avançados pagam por validação. Se o cara for muito iniciante, ele não paga por uma validação. Tá? E aí você tem que garantir que a pessoa entendeu o que você acabou de explicar para ela. Pedro, como assim eu tenho que garantir? Você vai perguntar para ela o seguinte: o que você vai fazer então? Então eu dei para a pessoa os 5 passos que ela tem que executar e eu vou perguntar para ela dessa maneira: o que você vai fazer então? Explica para mim, para que eu possa ter certeza que você sabe o que fazer. Então me explica, tá? Explica para mim, me explica, né? Me explica, fica mais bonito. Me explica para mim, não. Me explica para eu ter certeza que você sabe o que fazer. Então eu peço para o cliente me explicar o que eu acabei de explicar para ele. Porque acontece muitas vezes de você falar para o cliente, vamos fazer tal coisa, e aí chega na outra ligação e ele não implementou. Por quê? Porque o passo 2 aqui da nossa parte 4 é a gente agendar a próxima ligação. Tá? E aí você vai agendar a próxima ligação, você vai se colocar à disposição para tirar dúvidas. Para tirar dúvidas no WhatsApp. Tá? E aí você vai avisar que vai enviar. Vou enviar o resumo de tudo o que falamos aqui em até X tempo. E aí você define o X tempo, tá? Tirar dúvidas no WhatsApp, aí é que eu colocaria horário comercial em até X tempo de resposta. Então, em até 1 hora eu respondo você ali no WhatsApp. Em até 1 hora eu entrego para você. Pedro, parece simples demais. Sim, onde que tá a dificuldade? Onde é que tá a pegadinha do malandro? A pegadinha do malandro tá aqui, em você saber fazer as perguntas certas, você saber encontrar o diagnóstico e você saber dar para o cliente o direcionamento, validação e sugestões. Mas, todavia, entretanto, se você já passou muitas vezes por esse processo, se você já passou muitas vezes por problemas de tráfego pago, acredita em mim, fica muito difícil de você encontrar um problema que você nunca viu na vida. Normalmente os problemas que você vai encontrar são problemas que você já viu anteriormente, porque os problemas de tráfego pago, eles se repetem de novo e 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 de novo. Ou seja, você vai criando uma bagagem mesmo de solução de problemas. E quanto maior é a sua bagagem de solução de problemas, mais valor você consegue gerar para os seus clientes de consultoria. Um dos grandes superpoderes da consultoria é: você escolhe se você vai vender para o cliente ou não. Fechou? Então, é por isso que você deve fazer consultorias, porque é a maneira que você mais vai aprender tráfego pago. É um negócio menos operacional, mais tático e estratégico. Você entendeu o que é mais tático e mais estratégico. Sua hora é mais cara quando você está fazendo isso. Você pode entregar esse serviço para contas que já têm gestores de tráfego. É mais fácil do que parece. Só que tem alguns pré-requisitos. Você tem que saber tráfego pago na prática. Você tem que desenvolver a habilidade do olhar do furo. Você tem que entender o negócio do cliente, o método de vendas do cliente. Você tem que saber se comunicar. Como é que você vende consultorias? São 3 passos. Temos o processo de prospecção, que eu sugeri para você fazer com tráfego pago, tráfego orgânico, indicação e, por último, mas não menos importante, abordagens frias. Temos o processo de conversão, que é você fazer a primeira ligação gratuita, se possível faz a análise anteriormente, faz a pessoa ver o poder do seu serviço. Para isso, cria uma projeção dos resultados que você almeja, que você acredita serem possíveis depois da pessoa fazer a sua consultoria, entrega o seu melhor, não economiza nessa ligação gratuita, fala durante só 1 hora e vende para a pessoa mais ligações como essa. Saiba exatamente quantas ligações, quantas horas vai durar cada uma, focado em resolver o quê, vai ter suporte, o suporte vai ser no WhatsApp, vai ser por quanto tempo. Entenda que o que a gente está vendendo não é informação. Informação é disponível e desorganizado na internet. A gente está vendendo da análise para cima, porque a análise é a visão sobre a informação, o conselho é o que eu faço a partir desta visão da informação e a sabedoria é a consciência do motivo pelo qual você
executaria aquela visão que você teve sobre a informação. Então essas são as 4 camadas para a gente vender informação na internet. Informação, análise, conselho e sabedoria. Entendendo isso, cada vez você consegue se desenvolver mais e trazer mais sabedoria para as suas consultorias. E aí a gente entra na última etapa da aula, que é o processo de entrega. A gente vai dividir a nossa consultoria em 4 partes: início, investigação, possíveis caminhos da consultoria e conclusão. No início a gente quebra o gelo, fala quanto tempo dura a ligação, fala o que não é aquela ligação, o que ela é. Entramos na investigação, fazemos perguntas, analisamos as respostas, anotamos, coletamos dados do cliente e a gente vai encontrar um possível diagnóstico. A partir do possível diagnóstico, a gente vai para pode ser um ou os 3 caminhos ou 2 caminhos da consultoria. Então, direcionamento, vai por esse caminho, validação, segue assim, ou sugestão, e se a gente fizer isso, que tal a gente fazer aquilo, testa isso, testa XYZ. Quando a gente tem esses 3 possíveis caminhos desenhados para o cliente, a gente parte para a conclusão, que é a gente criar um plano de ação prático com o cliente, de no máximo 5 passos para ele implementar. A gente tem que ter certeza que ele entendeu aqueles 5 passos, a gente agenda a próxima ligação e nos colocamos disponíveis para tirar dúvidas no WhatsApp. E a gente sempre envia para ele o resumo do que a gente falou na ligação. Ai, Pedro, você enrola muito. Beleza, esse foi o resumo da aula em 2 minutos. A diferença é o quê? Você é capaz de entender o resumo da aula em 2 minutos porque você assistiu 1h20 de aula. Este é o poder da consultoria. Quando eu sei aquilo que você sabe, quando eu sei aquilo que você não sabe, é muito mais fácil de eu colocar as informações na sua cabeça. Porque eu já entendi o que você não sabe e o que você não sabe. E eu sei o que você sabe porque eu acabei de te explicar. Então eu consigo trazer as informações de uma forma muito mais concisa, mais didática, mais direto e reto para aquele conhecimento ir sedimentando na sua cabeça. Fechou? Meu povo, esta foi a nossa live número 291, mas hoje temos o nosso sorteio. Só que antes do nosso sorteio, eu preciso de uma palavra-chave. Se você não sabe o que é o sorteio, fica ao vivo aí que vai rolar agora. Palavra-chave, deixa eu ver. Save the Seals. Filho da mãe. Será que hoje eu ganho? Eu tô confiante em você hoje, Leonardo. Adidas? Por que Adidas? Pô, vocês estão sem criatividade hoje, hein? Precioso. Eu gostei do Precioso. Do My Precious. Não, já sei. Calma. Calma. Eu vou pegar aqui, ó. Calma. Deixa eu mandar pro meu time. Eu vou ser menos óbvio. Tá? Pedro, que sorteio que é esse? É o seguinte, vem comigo. Toda terça-feira, 3h temos uma live. Aqui. Espera aí que senão vai ficar dando retorno. Aqui eu estou na minha live agora. Isso daqui que você tá vendo aqui, ó. Na minha tela, eu tô compartilhando na minha tela. É minha live que tá acontecendo nesse instante. Tá? Então isso aqui é minha live que tá acontecendo nesse instante. Eu estou me vendo aqui, ó. Agora eu tô apontando pra cima. Deixa eu mutar isso daqui, senão eu vou ficar... Deu, vai dar certo agora. Daqui a pouco eu vou fazer um dedinho da fusão aqui. Será que eu consigo? Eu consigo, eu acho. Se eu apontar pra baixo, será que vai funcionar? Eu tenho que, tipo, apontar pra cá. Calma que eu tô brincando. Tá, vai dar certo, calma. Aí eu tenho um dedo que tá mais baixo que o outro. Deu. Não deu. Eu tô meio burro. Deu, vai dar certo. Então agora eu tô apontando pra baixo. Então, peraí. Deu, vou meter a fusão comigo mesmo. Tá? Que doença! Tá, então esse daqui que você tá vendo é minha live agora, nesse instante. E na descrição desta live nós temos a lista de presença da live. O que é a lista de presença? A lista de presença sempre fica disponível 24 horas depois do conteúdo. Para que ela serve? Para você ganhar prêmios. Então, depois que a aula vai pro ar, você tem até quarta-feira, às
3 da tarde para preencher a lista de presença, com o seu nome, seu e-mail, e para isso você tem que escolher a palavra-chave da aula. Qual que é a palavra-chave da aula de hoje? A palavra da chave da aula de hoje é gestor estratégico. Se eu tivesse aqui há mais tempo, se eu tivesse agora fazendo, ia ser fusão, mas não vai ser fusão. É gestor estratégico, porque você tem que ser um gestor estratégico para dar consultorias, tá? Então, a palavra-chave é gestor estratégico, você vai colocar aqui seu nome, você vai colocar seu e-mail e vai selecionar a palavra-chave. Quanto mais aulas você vê, melhores são os prêmios que você ganha. Pedro, tem sorteio toda semana? Não, é uma vez por mês, mais ou menos uma vez por mês. Tem semanas que a gente pula, por quê? Porque às vezes eu tô vendendo comunidade de Sobral, tô falando de outros assuntos e eu não quero desviar a atenção. Eu acho injusto. Pô, você tá participando de um sorteio de graça. O que você tá achando injusto? Não deixa de ser louco. Tá? Então, você tem aqui, você pode ganhar desde uma caneca do Subido até um computador. Temos aqui a lista dos participantes do sorteio de hoje. Somos 8.289 pessoas, tá? Então, vou pegar aqui o sorteador.com.br, vou sortear um número entre 1 e 8.289, tá? Então, sortear um número, um monte de bermuda aqui aparecendo. Ai, meu Deus, eu saí do sorteador.com. Sorteador.com.br, agora sim. Então, o número entre 1 e... Quanto que é? 8.289, 82,89. 82,89. Vou colocar uma contagem regressiva. E vamos pra cima. 5, 4, 3, 2, 1, sorteador.com.br. Número 4.667. Eu nunca esqueço que uma pessoa falou que era injusto estar em ordem alfabética. Pô, a pessoa não entende o conceito de aleatório. Tem tanta chance de cair o 1 quanto caiu o 4.667, tá? Será que eu consigo descer até o 4.667? Eu vou descer aqui, eu vou pegar aqui, ó, 4.667, que vai ser mais fácil. Lucas Emanuel, 8 de 76 lives. 8 de 76, isso quer dizer que o Lucas Emanuel pode ganhar o quê? Lucas Emanuel, ele pode ganhar, não é certeza que ele ganhou, tá? Deixa eu pegar aqui de novo o link do sorteio, tá aqui, ó. Ele pode ganhar camiseta do Subido. Camiseta do Subido, é esse prêmio que ele pode ganhar. Camiseta do Subido, o Lucas Emanuel perdendo o brilho dele. Não, camiseta do Subido é top. Camisetinha do Subido, tá louco. Ele pode escolher entre a camiseta e a caneca. E detalhe, povo. Deixa eu ver se tem alguém aqui próximo. Não tem ninguém próximo aqui que poderia... Não, poderia aqui, ó. Lucas Ferreira. Lucas Ferreira foi quase, ó. Foi quase. Lucas Ferreira poderia até ter ganhado o computador, ó. 57 lives. De 76. Poderia ter ganhado. Pô, camiseta é padrão. Camiseta é padrão demais. Poderia ter ganhado caneca ou camiseta. Ele pode escolher qual dos dois ele quer. Tá? Meu povo. Mostra o meu nome, Sobral. Cara, o sonho da audiência é poder ver quantas lives eles participaram. Mas a gente tentou fazer isso, mas é muito mais complexo do que parece. Eu juro pra você. Não é uma coisa simples. Tem o rolê de dados. Não dá. Que camisetinha Insider? É camiseta do Subido, velho. Camiseta do Subido é outro nível. Outro nível. Bota o Insider no bolso. Bota o Insider no bolso. Tá? Povo. É isso. Não teremos mais um sorteio, porque já pediram pra fazer mais um, né? Sempre tem mais um que... Sempre tem alguém que pede. Sempre tem alguém que pede. Vocês sabem, né? Vocês estão ligados na regra. A regra é clara. Pediu mais um sorteio sem sorteio. Tá no chat, eu vi. O pessoal mandou, faz mais um. Faz mais um, não vou fazer. Não, mentira. Hoje vocês estão... Pediram sim. Pediram sim. Pediram sim. Pediram sim. Eu vou tirar o print, ó. Ninguém pediu. Pediram sim, ó. Faz mais um sorteio. Faz mais um. Mas, ó, não. Mas, ó, calma aí. Como é que vocês estão de like? Vamos ver. Agora é a hora da verdade. Quantos likes tem esse vídeo? Como é que eu vejo? Calma. Ainda dá tempo de vocês curtirem até eu chegar no vídeo, tá? Vai depender do quão legal vocês foram comigo. Tem menos like do que tem gente ao vivo. Não tem muito sentido isso. Eu vou dar 2 minutos, eu vou dar 1 minuto pra vocês aumentarem esse... Aí, agora já tem a mesma quantidade de like do que tem gente ao vivo. Tá, é o mínimo, é o mínimo. Nós chegamos no mínimo. Eu vou fazer mais um.
fazer. Mas, ó, eu vou reforçar. Se na próxima vez tiver um pedido de faz mais um sorteio, não faço mais, não. Não faço mais. Vocês estão ligados que o meu coração é peludo nesse aspecto. Vai rolar mais um. Vai rolar mais um e esse filho da mãe vai ganhar o computador hoje. É isso. É isso. É isso. Uma pessoa mandou. Podia ser eu, hein, Deus? Em Deus. Podia ser eu hoje, hein? Podia ser eu. Janaína, eu tô torcendo por você. Na moral, eu tô torcendo só pela Janaína, porque o comentário dela foi muito bom. Vambora, povo. Sortear sem repetir o resultado. 8.289. Eu fiz certo, né? Tá, fiz certo. Sortear agora. 5, 4, 3, 2, 1. Sorteador.com.br. O número sorteado foi o número 4.409. Caraca, foi perto. Foi perto, foi ali. Foi ali, 4.409. Esse aqui eu vou até no dedo lá chegar nele. 4.400. Não. 4.400. Caraca, eu tô com medo. Ele tá aqui, ó. Calma, eu não vou revelar. 4.000. É isso aí, né? 4.409. É isso. Ele tá aqui. Quase que foi o Léo Geraldi. Quase que foi o Lenin. Caraca. O maluco. Qual que é o Lenin? O Lenin, velho. O Lenin. Ele ia ter ganhado 42 lives, velho. 42. Ele podia ter ganhado até o ingresso da comunidade Sobral do Subido ao Vivo. O maluco podia ter entrado na comunidade Sobral, velho. Podia ter entrado na comunidade Sobral. Ai, muito bom. Muito bom, mas não foi ele. Não foi ele. E agora? Vamos ver quem foi. Ai, tô com medo. Eu tô nervoso. Eu juro que eu tô nervoso. Vamos revelar? Quase. Ai, meu Deus. Dá pra ver. Tem 2 dígitos. Tem 2 dígitos. Deu pra ver que tem 2 dígitos. Deu pra ver que tem 2 dígitos de aulas assistidas. Se tem um outro maluco que chama Lenin agora, ele deve estar assim. Caraca, sou eu. Se tem um outro Lenin, o outro Lenin tá assim. Tem gente fazendo conta no alfabeto. Meu Deus, eu acho que é 13. Não, cara, eu acho que é 30. Eu acho que é 30. Não, Janaína, aí você tá viajando, né? Porque o J tá longe. O J você não tem chance, Janaína. Tá? Não é você. Ó o Lenin tá aí, velho. Lenin, não foi você. Eu queria que tivesse sido Lenin, mas não é. É uma pessoa, cara, é uma pessoa. Eu vou ver antes de ver. Não, eu vou ver junto com vocês, eu vou revelar, tá? Vamos junto. Cara, é 2 dígitos. Você tá vendo aqui, ó? Você tá vendo aqui só a bundinha dos 2 dígitos? Você tá vendo? Tá vendo? É um 13, isso aqui é um 3. Isso aqui é um 3, é um 13 e um 9. Eu acho que isso aqui é um 9, eu acho que é 39. Porra, Pedro, é só rolar pra cima, cara. Vê logo essa merda. Eu gosto do suspense. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira. Vamos revelar primeiro o número. É isso que nós vamos fazer. É o segundo sorteio, é meu. Eu faço como eu quiser. Tá. Calma. 50, hein? O maluco ganhou o computador. A pessoa ganhou o computador. O cara ganhou o computador. Ganhou o computador, meu Deus do céu. 59! 59, velho. 59. E o maluco tem um e-mail Yahoo. Quem é que tem um e-mail Yahoo? Quem é que tem um e-mail Yahoo? Meu Deus do céu, velho. O maluco ganhou o computador. Eu tô em choque. O cara ganhou um fucking computador de graça. De graça. O maluco veio aqui, assistiu live e ganhou um computador, velho. Eu tô incrédulo. Quem que é a pessoa? É o Lenin. É o Lenin. O Lenin não ganhou, mas o Lenin ganhou. Tá? Agora calma. Calma. Tá? É o Lenin. O Lenin não tava aqui, caraca. Podia ser eu, podia ser o Lennon. Não, mas foi o Lenin. Lenin Dorta. É o seguinte, calma que ele não ganhou ainda, tá? Calma que ele não ganhou. O que você tem que fazer pra ganhar agora? Os dois sorteados.
Você tem 24 horas para entrar em contato com o Fala Subido, que é o nosso Instagram oficial, Fala Subido. Manda mensagem, eu fui o ganhador do sorteio, meu time vai pegar todas as informações com você. Se a pessoa não for sorteada, se ela não pegar o prêmio, a gente faz mais um sorteio depois, tá? Tá, fechou. Porque quando recarrego a página, as pessoas viajam na maionese, tá? Mas fechou. Cara, o maluco ganhou o computador. Fiquei feliz, fiquei feliz, fiquei feliz. Vou gastar um dinheiro a mais? Preferia financeiramente mandar uma caneca pra alguém? Preferia. Mas eu gosto quando vocês ganham os computadores. Eu gosto. Não, e assim, ele pode escolher, né? Ele pode escolher qualquer prêmio. Essa é a moral da história. O cara pode escolher desde uma caneca até o computador, pode pegar ingresso VIP do Subida ao Vivo, mesa que sobe e desce, cadeira presidente, segundo monitor, ingresso do Subida ao Vivo. Povo, inclusive, o ingresso do Subida ao Vivo deve virar o lote, tá? Subida ao Vivo é o nosso evento presencial, tá? Então assim, não dorme no ponto, tá? Não dorme no ponto. O link do Subida ao Vivo tá na descrição aqui. É o nosso evento presencial. A gente tá aqui, ó, com 85% dos ingressos vendidos. O evento é em agosto. A tendência é que nos próximos 20 dias a gente termine aí de vender todos os ingressos do evento, tá? Então, assim, garanta o seu ingresso se você tem interesse em estar no maior evento de gestores de tráfego do mundo, tá? Do mundo, não é do Brasil, o maior evento de gestores de tráfego do mundo. Fechou? Então, é isso, aos sorteados, vocês têm 24 horas para mandar mensagem aqui no Fala Subido para garantir o seu prêmio. Se não mandar mensagem, perdeu. Vai ser muito engraçado. Eu vou contar para vocês na semana que vem se eles enviaram mensagem. Fechou? Meu povo, um beijo, tamo junto. Nos vemos na próxima terça-feira às 3 horas da tarde. Valeu, falou! Vocês imaginaram se o maluco que ganhar, ele pedir uma caneca, assim? Tipo, ele podia pegar o computador, mas ele falou, quero uma caneca. Só de zoeira. Só de zoeira, assim, tipo, cara, não, quero só uma caneca. Eu acho que ninguém teria coragem de fazer. Eu não teria coragem de fazer isso. Eu pegaria o ingresso VIP do Subido ao Vivo, eu acho. Se eu não fosse da comunidade Sobral. Se eu não fosse, eu pegaria a comunidade Sobral. Se eu fosse, eu pegaria ingresso VIP do Subido ao Vivo. Pra mim é o prêmio que mais vale ali, financeiramente. Se meu computador fosse muito ruim, eu pegava um computador. Era isso que eu ia fazer. Tá? Pedro tá de shorts. Como é que tu sabe? Não dá pra ver? Mas eu tô. Levanta só o joelho assim, parece que eu tô de cueca, né? Imagina só, dando aula de cueca. Não, eu tô com roupa de treino, vou treinar perna. Vou treinar perna agora. Vou tomar um whey e vou treinar perna. É isso que eu vou fazer agora. Fechou, meu povo? Agora sim, tamo junto. Por favor, disponibilize o PDF. Não, PDF é pra quem é da comunidade. Se você quiser o PDF, faça as suas anotações. Fui.